Graças, irmãos e irmãs. Êxodo, no capítulo 2. Leitura do verso 1 até o verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, fazendo uma pausa aí, os hebreus, ou as hebreias, num determinado momento, por estar crescendo muito, e ainda que na condição de escravos no Egito, essa é uma grande história bíblica, começa lá no final do livro de Gênesis e vai até aí todos os 5 primeiros livros da Bíblia, terminando, claro, com o povo lá com Josué, quando atravessa o Jordão, então sai do deserto, vencendo batalhas, atravessa o Jordão, entra na terra da promessa, e assim termina os 5 primeiros livros da Bíblia, começando com Josué, a chegada na terra. Então, uma das razões do faraó ter editado uma lei ordenando que todo menino hebreu que nascesse, que as parteiras do Egito tirassem a vida dessas crianças, caso nascessem meninos. O texto é conhecido de talvez todos vocês. E a mãe de Moisés, tentando escapar dessa lei, a forma que ela utilizou para proteger ao seu bebê é esta que você vai acompanhar agora, mais um pouco desta passagem bíblica. Então, a partir de novo, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, trata-se de Miriam, ou Miriam para alguns. Então a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Neste Dia das Mães, assim como aconteceu pela manhã, aqueles irmãos e irmãs, vocês que puderam estar aqui ou mesmo acompanharam de casa, porque hoje, numa atividade especial, também pela manhã foi transmitida essa atividade, Dia das Mães. Os textos que foram citados na reflexão de manhã são textos bastante conhecidos. É uma leitura feita, ainda que naquela linguagem de hoje, da mulher virtuosa. Todos nós conhecemos que esses textos, para essa ocasião do Dia das Mães, certamente serão lidos. Foi chamada a dona Débora para trazer uma palavra de manhã. Débora, quando se fala Dia das Mães, então além de mãe, uma juíza importante, um nome muito popular, inclusive no Brasil, dada a ênfase cristã do Brasil ou mesmo evangélica. Conhecemos bem a história de Ruth, a história de Noemi, conhecemos bem a história da mãe da menina sem nome, que outro texto que também de manhã foi citado, e claro que você conhece bem o texto que Deus colocou no meu coração, mais uma vez, por vezes já dezenas de vezes, aqui ou mesmo em outros lugares, ao longo do meu pastorado, já preguei esse texto, já dei aula de escola dominical sobre esse texto, já fiz palestras sobre esse texto, já escrevi lições sobre esse texto. Portanto, é um texto conhecido de todos nós, talvez da maioria de vocês que aqui está. Mas o que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, mesmo que nesse texto conhecido, é a curiosidade de Moisés ter tido 2 mães.
Porque o texto diz claramente, no começo do texto, no capítulo 2, diz que Joquebede era a mãe de Moisés. Claro, ela é a sua progenitora. E quando nós pensamos em mãe progenitora, nós estamos pensando numa qualidade, ou pelo menos numa característica própria de ser mãe. Existe uma segunda categoria, ou uma característica de ser mãe, que é a da filha de Faraó, e que daqui a um pouco queremos destacar sobre isso, mas eu quero começar falando da primeira mãe que aparece no texto. A primeira mãe que aparece no texto é a progenitora de Moisés. E essas características específicas, por exemplo, você que é mãe que está aqui, as dores do parto. Ah não, pastor, mas hoje tem a cesariana, tá bom. E você acha que alivia? A minha esposa teve filho por meio de cesariana, a gente sabe o que é a recuperação. Algumas dizem que é mais rápida ou mais demorada, depende. Mas as dores do parto, noites em claro, amamentação, o colo, cair o umbigo, infecção de ouvido, e aí você vai, conforme a sua escolha, anotando a quantidade de situações. Então, o título que eu quero meditar com você, igreja, ser mãe é garantir o futuro do filho. Uma das formas da mãe progenitora garantir o futuro do filho é preocupar-se com a sua saúde infantil. Daí a luta de tantas pessoas no nosso país, e mesmo naquela época, no caso a mãe progenitora, a mãe de Moisés, Joquebede, a primeira preocupação dela é: para que esse menino seja alguém no futuro, eu preciso cuidar da sua saúde agora, da sua vida física agora. A lei era, nasceu o menino, devia morrer. E para aquela mãe que passa todas essas fases da vida, do sonho, da gestação, das dores, das cólicas, da ansiedade, do medo, da preocupação, das condições materiais, da companhia do marido ou ausência do marido, ainda há a preocupação constante de saber o que vai ser desse menino no futuro. Então Joquebede se destaca num primeiro momento porque a primeira missão dela depois de ser mãe ou de tornar-se mãe, na verdade já era a terceira, porque mais tarde a gente vai ler em Números que Joquebede já era mãe de Miriam e de Arão. Moisés será o seu caçula. A atividade naquele momento, a preocupação naquele momento era: como salvar a vida do meu filho? Então esta história que você vê narrada no capítulo 2 de Êxodo. Uma segunda característica que a gente vê uma segunda característica é a segunda mãe. Vamos pensar na mãe moderna. A mãe moderna, que é aquela mãe que entende que o futuro do seu filho está nas condições financeiras. Eu falo mãe moderna porque é impressionante a semelhança que nós temos de um texto de quase 3.000 anos atrás. Sim, fala-se em torno de 1540, essa história antes de Cristo, quer dizer, então mais de 3.000 anos atrás, quase 3.500 anos atrás. A filha do faraó com um monte de funcionários, para não usar uma palavra mais pesada, um monte de funcionários à sua volta, morava no palácio, tinha de tudo que podia imaginar, e ela olha para aquele bebê, ela se compadece, como você vê no texto, ela tem compaixão, e ela ali aflora o seu desejo de ser mãe, ainda que na ocasião, uma mãe adotiva. Irmãos, irmãs, sobretudo mães, é impressionante como às vezes essas duas figuras se reúnem numa mesma só. A mãe progenitora que passou por todas essas fases, as dores do parto, as noites em claro, a amamentação, o dar colo, o curar o umbigo, a tirada das fraldas, mas depois vem a etapa difícil, então da primeira mãe progenitora, aí vem a segunda mãe que parece encarnar a figura da mãe adotiva, difícil realidade da mãe moderna. Fazer uma pausa, e hoje pela manhã falava com a Bel, a nora da Cleide. E aí, Bel, já voltou a trabalhar? Ela falou: não, pastor, é o mês que vem. Você vê estampado no rosto
a dor. Mas é a realidade da vida moderna. E o bom que para ela, pelo menos tem ainda na retaguarda a mãe, no caso a avó do bebê. Tem a outra também que está ali de prontidão, né? Se pedir, não hesite, né, Cleide? Não hesite, eis que estou aqui para cuidar. Mas não é a mãe, é a avó. E aquele ditado, viu, gente, uma segunda pausa aqui de que mãe educa e avó estraga, é quase que verdadeiro por questões etárias. Quando nós vamos envelhecendo, adquirindo idade, não é o caso da Cleide, estou falando de mim, a gente vai ficando, mais mole, presbítero Marcos? As regras ficam mais, até porque a gente fala, poxa vida, eu fui tão duro com os meus filhos, agora que eu estou maduro, eu vou curtir. Então a gente abaixa a regra, abaixa a guarda e a criança fica mais solta. Por isso que gostam tanto dos avós, Aí cria-se essa frase feita que os avós estragam. Não é que eles estragam, eles mimam mais porque a função de cuidar, de colocar na linha é dos pais. Só que esses pais estão distantes, porque, aspas, de novo, uma frase feita muito importante para você refletir, e todos nós temos que refletir mesmo, porque os pais, de forma financeira, estão cuidando do futuro dos filhos. De novo, o tema da nossa reflexão é: ser mãe é garantir o futuro do filho. De que futuro nós estamos falando? Porque a ideia de futuro pode parecer uma coisa tão genérica, tão subjetiva. Pode ser que quando você imagina esses dois cenários, a casa de Joquebede e uma casa de família escrava, a casa da filha de Faraó, um palácio. Num lugar tem-se de tudo que você pode imaginar, nenhuma privação. Portanto, de forma financeira falando, aqui o futuro está garantido. Ser filha de Faraó, ainda que na condição adotiva, é ter o futuro garantido. Ser filha de Joquebede é simplesmente não ter futuro, porque afinal de contas, se você imagina que o futuro é ter poder para comprar tudo o que você imaginar, viver, ou mesmo até envelhecer numa casa de família com poucos recursos financeiros, alguns talvez até pudessem dizer, ou poderiam dizer, isso não é futuro, ou isso não é vida. Por isso é preciso que a gente, mãe, pai, casais, família, pare um pouco para estabelecer qual é o princípio, ou qual é o conceito de futuro que nós estamos adotando. Uma terceira pausa para falar sobre a minha mãe. Para minha mãe garantir o futuro que ela tinha em mente para os seus filhos, viúva aos 30 anos, com 5 crianças para cuidar, sem ter casa própria, porque na ocasião ela era zeladora da igreja e morava na condição de cuidar da igreja, morava no fundo, na casa da igreja. E o meu pai ajudava ainda nos afazeres do cuidado do templo. Quando o meu pai faleceu, e sem salário, porque meu pai, na verdade, fazia, como se diz o popular grosseiro, fazia bico na igreja, numa outra denominação, não nesta. A minha família toda nasceu numa outra denominação. Então ela se viu obrigada, quando viúva, lá em 76, a retornar para a casa dos seus parentes, na ocasião, o meu avô. Então, pela fé que, claro, tinha e tem a minha mãe, porque ela está viva, glória a Deus por isso, a noção de futuro que ela tinha é: não há futuro se não estivermos na presença do Senhor. E para garantir o futuro desses filhos, dessas crianças, eu vou levá-los todos para a igreja. Mesmo mudando de cidade, não posso abrir mão da igreja. Ela não podia imaginar que teria, por exemplo, um filho pastor. Não imaginava. E que agora, no mês de janeiro, completo 30 anos que não comemoro o Dia das Mães presencialmente com ela, exatamente porque ela garantiu o futuro do seu filho, entendendo que deveria consagrá-lo na casa do Senhor. E é esse que vos falo. Percebe? Então, para nós que somos o Senhor, não há futuro, ainda que tenha toda a capacidade de consumir o que esse mundo pode oferecer, materialmente falando. Para nós que somos o Senhor, não há futuro onde Deus não esteja presente na nossa vida e no nosso coração.
Assim pensou Joquebede, assim pensou a minha mãe. E aqui sei da história de muitas de vocês, e aqui muitas de vocês pensaram a mesma coisa. E por isso agiram assim. Eu quero chamar a sua atenção, pedindo para você voltar os olhos para o texto. No capítulo 2 de Êxodo, num primeiro momento, a criação como receita de futuro. A criação, no caso aqui, não a criação do mundo, mas a gente fala criar o filho. Criar o filho. No verso 9, repare, Êxodo 2, verso 9, a criação como receita de futuro. O verso 9 então diz: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. O primeiro exemplo que estamos citando aqui, da filha de Faraó, é o exemplo de um futuro que precisa passar pela condição financeira. Sabe aquela? Coloca na melhor escola, coloca na melhor creche particular, nem usa mais esse nome, mas coloca na melhor escolinha, no berçário. É o preço que se paga para ser mãe nessa condição, trabalhar fora. E aqui, em nome de Jesus, eu vou dizer a verdade, eu não sou contra isso. Eu não sou contra, aliás, vocês me conhecem já há algum tempo, a ideia que eu tenho sobre a figura feminina, inclusive no pastorado, no presbiterato, no diaconato, a figura feminina no mercado de trabalho, na sociedade mundial. Sim, mas quando nós falamos de maternidade, por tudo aquilo que você sabe, a maternidade, primeiro, é um propósito que vocês viram pela manhã, e eu creio assim, é um propósito que Deus coloca no coração de mulheres. E segundo, as que decidem cumprir esse propósito precisam fazer uma escolha. E é uma escolha tão difícil. Agora, essa escolha não pode ser tão somente pensando na tese de que, para você garantir, mãe, o futuro do seu filho, você precisa trabalhar fora. Eu falo por mim agora, como disse o apóstolo Paulo, não por mandado do Senhor, mas falo por mim. Eu me sinto privilegiado por minha esposa também entender assim. De tomar a decisão, de, claro, um compromisso do casal. Quarta pausa, é que muitas mulheres, hoje, independentes, como falamos no mês de março, não tem mais coragem também, uma parte delas, de tomar essa decisão, porque quantas ouviram falar que passaram 20 anos cuidando dos filhos, saíram do mercado de trabalho, criaram os filhos voaram, e diz que quando os filhos voam é porque você fez o bom trabalho, que eles vão embora, o marido decide mudar de esposa, e ali fica ela desamparada. Se a gente for pensar nessas possibilidades, a gente, ou no caso a mulher, não encarna a figura da maternidade e não cumpre o seu propósito. A preocupação, nesse primeiro momento que eu estou compartilhando com você, a preocupação da filha de Faraó era: quanto vai me custar? Qual é a melhor ama de leite? Quem que vai fazer o melhor papel, o melhor trabalho? E assim, abre mão do dia a dia de um cumprimento bíblico tão importante na formação dos filhos, dos nossos filhos. Abra comigo o texto de Deuteronômio no capítulo 6. Um pouco mais adiante, você que está aí em Êxodo, vá lá para Deuteronômio, no capítulo 6. Veja, uma das condições em que o texto de Deuteronômio coloca sobre criar filhos, está descrita aí a partir do verso 5, Deuteronômio 6, a partir do verso 5, você encontrou? Amarás, pois, falando agora aos adultos, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Portanto, compromisso espiritual, mãe, pai, casal, família. 7, olha só, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa. Aqui pausa, né? O compromisso espiritual dos seus filhos não é feito só na igreja. Aliás, a igreja é a parte menor que tem. Porque na igreja nós trazemos nossos filhos quando trazemos? De manhã, 1h30, e à noite, 1h30. E durante a semana? Hoje pela manhã fiz homenagem à minha mãe na minha rede social e coloquei uma descrição sobre a minha mãe. E eu tenho memória afetiva dos cultos diariamente que ela fazia. Pastor, mas como era assim um culto de 1 hora? Não, culto de 5 minutos. Na correria da vida, minha mãe era empregada doméstica, acordava às 5 horas da manhã. Mesmo que morando no interior, gastava 10 minutos para chegar no trabalho, mas era a urgência que tinha em casa. E mesmo nessa correria da vida, quando ela voltava no final do dia, o culto lá era no começo da noite, reunia todo mundo, a criançada na mesa, cantava um hino, lia-se um versículo com a pouca leitura da minha mãe, fazia uma oração e o culto terminava. 5 minutos, 10 no máximo, mas todos os dias. Porque ela entendia que para garantir o futuro dos seus filhos, ela precisava em casa nutrir o coração dos seus filhos com a palavra, sustentá-los com oração, cumprir um momento fundamental quando seus pais trazem os filhos crianças para serem batizados no altar do Senhor, que é orar pelos filhos. Claro, que pai não ora pelos filhos, que mãe não ora pelos filhos, mas também o compromisso diz, orar pelos filhos, mas também com os filhos. Exatamente para que eles possam aprender como se faz oração e a quem se faz oração. Então, quando o texto fala, no verso 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E até o versículo 10, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Então ele junta as duas coisas. Olha, quer ter um futuro garantido, inclusive de forma materialmente falando? Começa servindo ao Senhor, começa consagrando os seus filhos ao Senhor, todos os dias da tua vida. E sobretudo, irmãos e irmãs, quando se é criança. Quanto mais tempo a gente vai adquirindo, quanto mais idade a gente vai adquirindo, mais o nosso cérebro vai ficando maduro e, portanto, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que quanto mais tempo a gente vai tendo de idade, Roberto, mais dificuldade a gente vai tendo de mudar de opinião sobre qualquer assunto. Há uma pesquisa norte-americana, Oscar Fairley, que uma pessoa depois de 60 anos de idade tem apenas 5% de chance de mudar de opinião sobre qualquer tema da vida. Ou seja, a pessoa madura. E o contrário é verdadeiro. A criança ouve de tudo. E eu estou com um filho agora, né, o meu terceiro filho, o caçula, o Pedrinho, que tem 7 anos. É impressionante, mas às vezes, eu e Alessandro conversávamos na cozinha, ainda que o apartamento seja pequeno, mas não está colado na sala. Conversamos na sala, na cozinha, daqui a pouco, ou sei lá, quem sabe no outro dia, o Pedro aborda assunto que apenas eu e a mãe falávamos na cozinha, e ele estava lá, às vezes vendo um desenho na sala, e ele ouvindo lá, jogando videogame, e ouviu o que estava ali. Porque assim é o cérebro infantil, ele ouve de tudo, ele vê tudo, ele observa tudo. Então, aproveitar esse tempo, exatamente para a gente formar os nossos filhos e, aspas, garantir o seu futuro. Foi assim a estratégia, indo para o segundo momento da nossa reflexão, que Joquebede encontrou. Ela criou aquela situação, tanto que ela colocou a filha Miriam para ficar observando.
Ela conhecia o trajeto, quem sabe diário, que fazia a filha do faraó. Pregando esse texto já em outra ocasião, numa outra igreja, comparei ali aquele rio onde fora banhar a filha de faraó a um shopping. O que faz uma madame com um monte de pessoas para cuidar de tudo que ela tem que cuidar na casa? Se ela quiser ir para o shopping todos os dias à tarde, ela vai. Dinheiro não é o problema, motorista particular não é o problema, segurança não é o problema. Qual era a preocupação de Joquebede, a progenitora de Moisés? Ela queria educar aquele menino, que quando ele criasse idade, tivesse que ir embora, ele estaria formado. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí entra o segundo momento que eu quero compartilhar com você. A família como receita de futuro. Joquebede não abriu mão da sua família. Mesmo passando por problemas, ela queria ter os 3 filhos juntos. Abra comigo o texto de Números 26. Números 26, se você estava em Deuteronômio, porque fomos para lá agora, volte o livro anterior, você encontra Números no capítulo 26, apenas o verso 59. Família como receita de futuro. Números 26, verso 59. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Amrão, Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Até aí. Então, por mais que na cena lá do texto de Êxodo, que nós temos lido, nós lemos agora há pouco, não aparece os nomes de Miriam, de Arão, de Amrão, o pai ou marido de Joquebede, a Bíblia vai dar conta dessa história toda um pouco mais adiante. Então a preocupação de Joquebede era exatamente ter os seus filhos unidos. Ela leva ali a Miriam, imagina uma adolescente, para cuidar daquele Moisés, que hoje carregar um bebê naquela cesta, ou naquele cesto, um dos nomes é exatamente esse, é Moisés. Então ela prepara aquele plano e pensa em tudo, leva a filha, porque olha, quando alguém achar, e com certeza, eu conheço o trajeto da filha do faraó, com certeza ela vai encontrar a criança. E quando encontrar a criança, dê a ela, tenha a oportunidade de dizer a ela que você tem uma pessoa para indicar para cuidar da criança. Irmãos e irmãs, eu como professor de história e há tantos anos trabalhando na área de ensino, é um dos textos mais pedagógicos que a gente encontra na Escritura para falar do tema da educação infantil. E, sobretudo, educação infantil, familiar, na figura da mãe. Porque é de uma inspiração tão grande o texto, porque olha a genialidade que teve ali um coração de uma mãe crente. Eu só preciso de uma oportunidade, só de uma oportunidade. Eu quero cuidar desse menino, eu quero criar esse menino. Então a filha de Faraó acha Moisés. Eu fico imaginando, cuidar de uma criança não é fácil. E o que fazia uma princesa? Pagava por isso. Quer que eu chame uma ama para cuidar da criança? Ama, que ótima ideia, sim, pode chamar. Quem que ela chama? Ela chama a mãe do menino. Aí, desculpa a minha franqueza, aí mãe, você pode brigar comigo, pode brigar o quanto você quiser comigo, mas não dá para brigar com o texto bíblico. Moisés foi o que foi, porque ele foi cuidado e educado por sua mãe. Vamos terminar? Repare só mais um detalhe que eu destaco para você nesse texto. Um versículo que não foi lido. Volta lá para Êxodo, capítulo 2, já estamos terminando. Êxodo, no capítulo 2, eu vou reler o versículo 10 e depois ler o versículo 11, que você ainda não ouviu. Você encontrou Êxodo 2? Amém? Sendo o menino já grande, portanto, ela criou. Joquebede criou, ainda que na figura de escrava ou de ama de leite, depois de cuidadora. Porque é assim, irmãos e irmãs, uma quinta pausa aqui. A gente vê, às vezes, para quem acompanha, na rede social, essas pessoas famosas de
né, de rede social, ou mesmo de televisão, da mídia, né? E aí a gente fica vendo algumas figuras que eu não quero citar nome, né, mas é mãe. Mas há uma comitiva, né, Neiva? Uma comitiva por detrás daquela criança para que aquela pessoa seja mãe. Eu respeito isso, mas será mesmo, na acepção da palavra mãe? Aquela que terá orgulho de dizer no futuro: olha, quantas noites de sono em claro eu passei para garantir a sua saúde no futuro, não pegar uma infecção. Quantas noites de madrugada, a criança dormindo e você, mãe, com a mão estendida sobre o berço, orando, abençoando, intercedendo pelo seu filho. Quando se paga para educar o seu próprio filho, não se tem, porque se é privado de momentos assim. E no verso 10, sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó à mãe, numa cena assim: olha, agora você pode, aspas, tá? Brincar de ser mãe, porque esse menino já está educado. Então, sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Vamos terminar, verso 11, que você ainda não tinha ouvido a leitura. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Até aí. Numa disputa de cultura, de religião, ou mesmo de classe social, ouça isso: idioma diferente, porque o hebreu não falava egípcio. Cultura diferente, porque o hebreu não era semelhante ao egípcio. E mais, religião diferente, porque no Egito se adorava as divindades, inclusive o próprio faraó. E os hebreus adoravam Javé, ou Yavé, ou Jeová, o nosso Deus. Percebe a diferença? E era exatamente isso, dona Vera, que a mãe, Joquebede, a mãe queria passar para Moisés. E quando se torna adulto Moisés, ele faz muito rapidamente a sua escolha de que lado que ele estava, quem era o seu povo e, sobretudo, quem era o seu Deus. E eu vou terminar dizendo para você, igreja, quem garantiu o futuro de Moisés? Foi Joquebede ou foi a filha do faraó? Até porque, nas histórias que se contam, inclusive nos filmes, Moisés, ainda que adotivo, estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Imagina, glória, poder, fama, autoridade, dinheiro. Ocorre que ele foi educado pela sua mãe, temente a Deus, Joquebede. E o seu futuro chegou até nós como um faraó? Não, como o maior líder do Antigo Testamento que nós conhecemos. Mãe, garanta o futuro do seu filho, encomendando esse futuro aos pés da cruz. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.